Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma aula extremamente importante, que é como montar uma carteira de investimento, onde eu vou abordar as 5 principais classes de ativos existentes no Brasil. Vem comigo! Bom, então vamos lá, né? Primeira coisa, que esse vídeo tem apenas o caráter educacional. Bom, então passos para você se tornar um investidor, um bom investidor, e especialmente no longo prazo. Primeira coisa mais importante é a gente precisa guardar dinheiro, né? Parte do nosso salário precisa ser guardado e revertido para investimentos. A outra coisa extremamente importante é que o investidor precisa ter conhecimento mínimo sobre os princípios básicos de investimento, tá? Já tem essa aula no meu canal. Depois, todo ativo que você for comprar, você tem que conhecer esse ativo, tá? Os prós, os contras e assim vai. A outra coisa importante é definir o seu perfil de investidor. Se você é conservador, se você não tolera muito risco. O que eu mais vejo no dia a dia é pessoas que se acham pessoas mais agressivas, arriscadas, e o mercado, na primeira balançada do mercado, a pessoa já muda de ideia, tá? A idade é extremamente importante, né? Quanto mais velho a gente for, né, mais idade a gente tiver, a gente tem que correr menos risco. Isso aqui poucas pessoas comentam isso, né? Que é a relação da sua profissão com os investimentos. As pessoas que têm profissões mais estáveis, assalariadas, com garantia de emprego, elas podem ter investimentos um pouco mais arriscados. Já os profissionais liberais, eles precisam ter, às vezes, uns investimentos, pelo menos aqueles de curto prazo, com mais cautela, né? Isso aqui é meio óbvio, né? Quanto mais dinheiro você já acumulou, menos você precisa arriscar. Então a gente vai usar esses 4 fatores aqui para montar uma carteira mais agressiva ou menos agressiva. E obviamente a gente vai ver quais são os horizontes da nossa carteira, tá? Isso aqui é praticamente obrigatório, tá? Que é a diversificação, tá? Diversificar é você montar um portfólio, montar uma carteira contendo várias classes de ativos para que no futuro essa carteira sua tenha ganhos expressivos e sem correr muito risco. Por exemplo, se alguém tivesse investido há 10 anos atrás só em Bitcoin, estaria milionário. Só que é o seguinte, o Bitcoin poderia ter virado zero e a pessoa perder tudo. Então a gente não pode fazer isso. A ideia dessa aula é que a gente precisa fazer diversificação para ter equilíbrio na nossa carteira e enfrentar cenários diferentes. A gente tem que imaginar um cenário favorável, só que a nossa carteira ela tem que estar preparada para todos os cenários, os ruins e os bons, tá? E aquilo que a gente sempre comenta, né? Antes da gente almejar lucros, a gente precisa sobreviver no mercado, tá? Então a presença de ativos de proteção numa carteira é praticamente obrigatória, ok? Bom, se a gente pensar em horizontes, a gente praticamente tem 3 prazos, o curto, o médio e o longo. O médio aqui eu vou tirar pelo seguinte, o que é o médio prazo? Seria um horizonte de 2 a 3 anos, mais ou menos, tá? Onde a gente tem um objetivo específico. Por exemplo, eu quero trocar de casa. Eu quero pagar um colégio, uma faculdade de um filho. Então você precisa daquele dinheiro. Nesse prazo de 2 a 3 anos, você pode abrir um pouco mão da liquidez para aumentar um pouquinho seus ganhos. Só que você não pode exagerar porque você tem um prazo para pegar aquele dinheiro. Por exemplo, no mercado de ações, a gente não pode ter esse prazo, né? Porque às vezes aquele objetivo ele vai acontecer antes ou depois do movimento do mercado de ações, tá? Então a gente vai basear de curto prazo e longo prazo. Obviamente é o longo prazo que vai garantir nosso futuro,
tá? A gente tem que montar bem a nossa carteira visando esse longo prazo. Bom, uma das coisas fundamentais para a gente ter sucesso no mercado financeiro é a gente ter paciência, tá? É ter aquela convicção que você não vai ficar rico da noite pro dia. Você tem que ter muita disciplina, tá? Aqui, ó, é guardar dinheiro todos os meses, tá? Segundo esse autor aqui nesse livro, ele fala que o principal aspecto do sucesso de um investidor é guardar o dinheiro, tá? Não é nem a habilidade que ele tem no mercado financeiro, tá? A gente vai precisar ter tempo para essa carteira dar os frutos, tá? E outra coisa importante que ele fala, que é o compounding, que é, o que acontece? É você ir acumulando bens que vão gerar dividendos, lucros, e você vai reinvestir e aquela composição vai gerar frutos no futuro, tá? Que é a famosa juros compostos, né? Deixar os juros compostos a nosso favor. Outra coisa extremamente relevante que eu vejo que é um erro constante dos investidores no Brasil é querer girar demais a carteira. Você vai lá, monta uma carteira pensando no longo prazo e numa pequena crise você já saca seu dinheiro ou tive 10% de lucro e tira e você acaba resgatando. Carteira de longo prazo, gente, é coisa para mais de 5 anos. Então você tem que pensar nesse longo prazo e a gente vai ensinar que a gente precisa fazer ajustes temporais na nossa carteira, tá? E sempre avaliar o risco-retorno de um ativo. Às vezes, hoje nós estamos em março, né? Às vezes num ativo em março, o risco dele está menor ou maior e o retorno idem. Então a gente tem que sempre avaliar esse risco-retorno, tá? Bom, reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Vai ser aquele dinheiro que a gente vai ter em caixa. Caixa não significa que o seu dinheiro está dentro do cofre ou no colchão. Ele vai estar aplicado em ativos aonde a gente tem baixo risco e uma liquidez imediata. Tá? Aqui eu coloquei as 3 principais classes de ativos para você utilizar. Ou Tesouro Selic, no Tesouro Direto, um fundo DI que pague 100% do DI e com taxa zero ou próxima de zero de administração, ou o CDB de grande banco com 100% do DI. Você pode usar uma dessas 3. Qual que eu uso para mim? Eu uso o CDB de grande banco, no caso do Itaú, tá? Então é aquele dinheiro que vai estar guardado com baixíssimo risco, liquidez imediata. Eu posso resgatar hoje, a qualquer hora, tá? E eu vou guardar no mínimo 6 a 12 meses da despesa mensal. Vamos supor, sua despesa mensal é R$5.000, então você tem que ter no mínimo 30 mil, tá? Isso é extremamente importante. Bom, eu usualmente mantenho um caixa muito acima disso, tá? Às vezes 15 a 20% do meu portfólio. Por quê? Porque vira e mexe, a gente vai usar esse caixa para aproveitar as oportunidades. Então, por exemplo, a bolsa no comecinho de janeiro de 2022 estava bem baixa. Então eu usei parte do meu caixa para aumentar a exposição em bolsa. Por exemplo, agora a gente está muito perto do pico da taxa Selic. Então é uma boa hora de você garantir títulos pré-fixados ou vinculados à inflação. Tá? Então eu sempre mantenho o caixa não só para reserva de emergência, mas também para aproveitar essas oportunidades. Tá? Bom, aqueles que estão gostando do vídeo, né, que dê um like, isso ajuda no YouTube distribuir o nosso canal para mais pessoas e para aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam. Bom, então a gente saiu da reserva de emergência e vamos partir para outros investimentos. Um dos princípios básicos mais importantes é esse aqui, que é o conceito de trade-off. Tá? Qual seria o investimento ideal? Aquele investimento que tem a liquidez imediata, baixo risco e alta rentabilidade. Porém, esse investimento ele não existe. Tá? Então, se na reserva de emergência a gente
queria baixo risco e alta liquidez, nesses outros ativos que a gente vai comentar, a gente vai abrir mão da liquidez, vai correr um pouco mais de risco para buscar uma maior rentabilidade, tá? Bom, então o primeiro investimento dos 5 são os investimentos para reserva de emergência que eu mostrei para vocês. Tesouro Selic, CDB ou Fundo DI, tá? O segundo são títulos de renda fixa. Então a gente vai usar também os títulos públicos, é o que eu uso no dia a dia. Você pode usar essas alternativas, tá? Títulos privados, tá? Lembrem-se que alguns títulos privados são interessantes, são isentos de imposto de renda. Eu já gravei uma aula sobre isso, tá? Mas muito cuidado naqueles títulos privados que oferecem um pouco a mais que o título público e o risco é muito maior de inadimplência, tá? Sempre tentar investir naqueles títulos que têm a garantia do FGC, tá? A gente vai ter títulos de renda fixa de curto e longo prazo, a gente vai ter títulos pré-fixados e atrelados à inflação. O ideal sempre é que a gente tenha uma carteira de renda fixa. Então a gente vai ter lá, ó, a gente já tinha um Tesouro Selic, né? Aí a gente tem, Tesouro pré-fixado. Atualmente, eu gosto do pré-fixado, uma pequena parcela, e especialmente os mais curtos, 25, 26, tá? Já os atrelados à inflação, eu quero ele um vencimento um pouquinho mais distante, tá? 35 ou 45. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então olha aqui, olha como as taxas estão interessantes. No dia 21, os títulos pré-fixados estavam pagando 12 e os vinculados à inflação, IPCA mais 5,70, 5,5, tá? Alguns dias depois, esses juros já caíram. E por que caíram? Caíram porque os juros futuros negociados na B3, eles caíram de 12,6 para 11,5. Aquilo que eu já mostrei na aula de Tesouro Direto, quando você tem uma queda de juros, você tem um aumento do preço dos títulos. Tá? Se a gente voltar lá, ó, olha quanto que estava o preço. Aqui 739 com 11,53. Lá estava 727. Então, aumentou o juro aqui, cai o preço do título. Diminuiu o juro, aumenta o preço do título. Ok? Outra coisa que eu já enfatizei muito na aula de Tesouro Direto, que é importante, né? Bom, a gente está mirando a taxa Selic, que hoje está em 11,75, e segundo a maioria dos analistas, acho que a gente vai ficar em 12,75 ou por volta de 13. Ou seja, a gente está muito perto do teto da Selic, tá? Então é provável que a Selic vai atingir esse patamar, vai ficar estável por um tempo e depois começar a cair de acordo com o processo inflacionário. O importante é que os preços do Tesouro Direto são baseados não na Selic, e sim nos juros futuros. E os juros futuros, eles sempre caminham na frente da Selic. Então, o que vai acontecer? Os juros futuros já atingiram o topo e daqui a pouco eles vão começar a cair. Por isso que agora é um bom momento para o investidor travar essas taxas, né, por volta de 12% nos pré-fixados, ou IPCA mais 5,5%, 5,4% nos vinculados à inflação, porque a tendência no futuro é a taxa futura cair e o preço dos títulos aumentarem, tá? Bom, a terceira classe de ativos são os fundos imobiliários. Eu vou gravar, possivelmente no máximo 2 semanas, uma aula inicial para os fundos imobiliários para aquele que não tem conhecimento. Mas o que é? Ao invés de você comprar um imóvel sozinho, você entra num fundo onde tem vários cotistas, reúne-se um dinheiro e você vai investir no mercado imobiliário. Então é como se você estivesse comprando imóveis, só que de uma maneira, ao invés de ser isoladamente, você está comprando com um grupo de pessoas, tá? O que a gente almeja quando compra um imóvel? O ganho de capital, por exemplo, você pagou 100 mil reais num lote, você quer que ele daqui 5 anos vai valer 2, 3 vezes mais que isso, tá? E o mais importante, né? Você quer comprar uma casa, alugar aquela casa, alugar um apartamento, alugar um comércio e você vai receber os seus rendimentos. O fundo imobiliário vai fazer a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Qual que é a vantagem do fundo imobiliário, tá? São várias vantagens, mas a principal é que os rendimentos
mensais, eles são isentos de imposto de renda para pessoa física. Então, tudo que você receber daquele rendimento vai ser isento de imposto de renda, tá? Tipos de fundo imobiliário. Você tem fundo de laje, que a gente chama, que são fundos que compram imóveis comerciais para alugar. Uma torre comercial aqui, uma torre comercial ali. Geralmente, os fundos imobiliários focam muito nas grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Especialmente São Paulo, tá? Mais uma vez, o ideal é que você monte uma carteira de fundos imobiliários. Então, por exemplo, você resolveu ter 15% do seu patrimônio em fundo imobiliário. Desses 15%, você vai comprar 5 a 10 ativos, 5 a 10 fundos imobiliários, tá? Na aula de fundo a gente vai explicar isso melhor. E outra coisa, fundos imobiliários não é uma coisa tão fácil da gente avaliar, tá? O ideal é que, se você tiver condição, é que você assine alguma casa independente de pesquisa, né, de research, que lá eles produzem relatórios mensais a um preço muito baixo, 10, 12 reais por mês, onde que eles vão falar os melhores fundos. Eu recomendo que vocês façam isso, que vocês entendam o ativo, né, que é o que é um fundo imobiliário, mas que você tenha a ajuda de terceiros. Bom, o quarto ativo, a quarta classe de ativo é a previdência privada complementar. Eu vejo que muita gente tem algumas resistências à previdência privada, tá? Talvez pelo passado não muito legal desse ativo, né? Mas assim, eu vejo hoje que todo investidor, seja ele conservador, moderado ou agressivo, tem que ter plano de previdência, tá? As vantagens fiscais são extremamente interessantes, extremamente, tá? Por exemplo, o que você deposita no PGBL, você pode descontar do seu imposto de renda até 12% do rendimento tributável, tá? Na tabela regressiva do imposto de renda, se você optar por ela, você após 10 anos, você vai pagar só 10% de imposto de renda. Enquanto, por exemplo, o Tesouro Direto é 15%, tá? Hoje, a portabilidade é uma coisa que veio para melhorar esse tipo de ativo. Você está lá num plano do Itaú e não está gostando, você pode migrar para outro banco sem problema nenhum. Desde que seja de VGBL para VGBL e PGBL para PGBL. Porque a questão tributária é diferente, tá? Depois também eu vou gravar uma aula específica de previdência privada complementar. Eu já tenho algumas aulas no canal já falando a diferença disso aqui, tá? Bom, a outra coisa que melhorou nos planos de previdência é que antigamente, para você aportar num plano de previdência, você pagava essa taxa de carregamento. Eu, há 15, 16 anos atrás, na minha primeira previdência, eu cheguei a pagar 5% de taxa de carregamento. Ou seja, você colocava lá 100 reais, o banco já tomava seus 5 reais para essa taxa de carregamento. Hoje ela praticamente não existe, tá? Alguns planos cobram a taxa de saída se você sair muito precocemente, tá? E também as taxas de administração caíram. Se antigamente a gente tinha taxas muito altas, hoje não, a gente tem taxas mais camaradas. Outra coisa muito importante é, se você for optar por fazer um plano de previdência, você precisa colocar parte daquele ativo em renda variável. Se você optar só por uma previdência e ela é totalmente só de renda fixa, ela não vai ter um bom desempenho no longo prazo, mais de 10 anos, tá? Então vamos lá, você tem um perfil conservador, coloca ali num plano de previdência, onde aquela previdência aplica até 20%, 30% em renda variável. Se você já é mais agressivo, você opta lá por 50%, 60%, 70% em renda variável. Antigamente o máximo era 49%, agora é 70%. Eu acho que essa classe de ativo, que é a previdência privada complementar, é a classe que mais evoluiu nos últimos 5 a 10 anos, tá? Evoluiu para melhor. Então eu acho que todo investidor tem que ter essa classe de ativo. Bom, a outra coisa que o investidor tem que ter na carteira, independentemente do perfil, é bolsa de valores. Se você quer ter uma carteira que vai te dar um resultado muito bom no longo prazo, você tem que ter ações, tá? Você pode fazer isso em fundos de ações. Lembre-se disso aqui, tá? Tem que aplicar em fundos de ações que é long only, tá? Que eles vão investir só em mercado de ações, tá?
Os fundos multimercados, na verdade, eles já pegam e vão investir em todas as classes de ativos que a gente está comentando aqui e vai te dar um resultado, geralmente um resultado acima do DI. Tá? Aqui não. Você vai aplicar em fundo de ações. São aqueles fundos que vão estar sempre comprados em ações. O gestor vai escolher as melhores ações. Você pode também investir através de ETFs, que são fundos passivos, né? O BOVA11 ele vai seguir o Ibovespa, o Small 11 ele vai seguir o índice das pequenas empresas, o MATB11 ele vai seguir os materiais básicos, como por exemplo commodities, celulose, siderurgia, né? Mas a minha preferência é a compra direta de ações, tá? Eu acho que o investidor ele tem que evoluir para isso, você tentar selecionar as melhores ações. Talvez no começo o melhor seria você ou comprar fundo de ações ou ETFs, tá? Outra coisa importante, dentro do seu portfólio de ações, você tem que ter uma diversificação também. Eu vejo que é muito comum as pessoas ficarem muito concentradas nas grandes empresas, Petrobras, Vale, Itaú, assim. Você tem que ter um portfólio, eu vou mostrar logo em seguida, contendo os vários setores da economia. E eu acho que hoje, pela facilidade nos últimos anos, né, você tem que ter ativos tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Mais uma vez, eu acho que as casas de análise independentes, os relatórios feitos pelas corretoras, tudo isso pode te ajudar na seleção desses ativos. Tá? Aqui eu listei os principais setores da economia. Se o seu dinheiro permitir isso, né, o ideal é que você tenha todas essas classes, esses setores. Né? No meu primeiro livro, eu defendia que a gente tinha que concentrar mais no nosso portfólio. Hoje eu mudei de ideia completamente. Né? Eu mantenho em carteira entre 20 e 30 ações, nos mais variados setores. Tá? Nesse livro que eu escrevi, né, com o mesmo tema, publicado em 2019, aqui eu fiz uma carteira. Né? Você vai ver que tem ETF, tem setor financeiro, tem ativos sólidos, são aquelas empresas já consagradas, maduras, né? Setor elétrico, commodities, outros setores e pequenas empresas. Isso aqui é só um exemplo. Obviamente você tem que seguir os seus objetivos, o seu perfil e montar uma carteira personalizada. Tá? Bom, para você ter sucesso da sua carteira no longo prazo, a gente tem que basear naqueles 5 ativos que a gente comentou. Caixa, renda fixa, principalmente tesouro direto, fundos imobiliários, previdência privada e mercado acionário. A gente vai compor uma carteira baseada nessas 5 classes de ativos. Porém, a gente precisa ter ativos de proteção. Esses ativos de proteção, usualmente, eles vão andar na contramão daqueles outros ativos. Mas a gente vai se proteger em momentos de crise. E basicamente esses ativos é o ouro. A gente vê que o ouro tem sumido bastante nos últimos anos, né? E aqui no Brasil a gente tem que proteger com o dólar americano. Tá? Eu gravei essa aula de ouro ano passado. Vou gravar uma nova em breve, como aplicar em ouro. Tá? Mas essa aula minha de 2021 já está bem legal, dá para ter uma noção boa. Tá? E para investir em dólar, você pode comprar em fundo cambial, que segue a variação da moeda americana. Você pode ter investimento no exterior, essa é a minha preferência. Ou se não, você tem empresas aqui no Brasil que tem receita em dólar. Por exemplo, Suzano, Vale e assim por diante. Então, mais uma vez, né, a palavra diversificação. Né? Eu acho que essa mensagem precisa ficar bem clara. Né? Então, eu gravei essa aula, né, de como investir no dólar e no exterior, tá bem legal. A gente precisa ter parte da nossa carteira dolarizada. Especialmente agora no Brasil, né, o dólar estava quase 6, agora está em torno de 4,75, 4,80. Né? Então esse é o momento da gente aumentar a nossa exposição em dólar. Ah, mas o dólar pode cair mais? Pode. O dólar pode ir a 4,50, 4,20. Eu já citei, né, que alguns economistas eles falam que o dólar de equilíbrio no Brasil hoje seria 4,20. Só que é o seguinte, a gente está diante de uma eleição presidencial que usualmente o dólar dispara. Então a gente tem que aproveitar esses momentos onde o dólar está mais fraco para a gente aumentar essas posições. Ah, vai aumentar pesadamente? Não. A
gente tem que ter sempre equilíbrio no que a gente vai fazer. Outra coisa importante, gente, a gente sempre fala em montagem de uma carteira, é quando fazer os aportes, tá? Então assim, nunca fazer o aporte de uma vez só. Então vamos supor, eu quero comprar uma empresa nos Estados Unidos, como eu acabei de falar há pouco. Então você vai lá e compra um pouquinho hoje, aí no mês que vem você compra mais um pouquinho e assim por diante. Porque nessa estratificação dos seus investimentos, você evita de pegar um pico de um ativo, tá? Então sempre em parcelas, tá? Outra coisa importante, então você tem, por exemplo, um ativo X na sua carteira, e aquele ativo valorizou muito. Então é a hora de você vender uma parte daquele ativo, porque ele começou a ficar pesado na sua carteira. Tá? A gente vai comentar sobre isso, que é o rebalanceamento. Novos aportes. É possível a gente acertar o timing correto da aplicação? Não é possível. Mesmo pessoas como eu, que a gente está ligado no mercado o tempo todo, acertar o timing correto de um investimento é uma tarefa muito difícil. A gente acerta? Acerta, mas não é sempre, tá? Então a gente tem que ter noção dessa limitação. Antes de eu mostrar a carteira para vocês, eu queria falar sobre um pouquinho de criptomoeda, que é um assunto que eu não entendo quase nada, tá? Mas assim, as conclusões que eu cheguei acompanhando esse mercado já nos últimos anos é o seguinte: parece que as criptomoedas elas vieram para ficar. Hoje a aceitação entre os gestores é muito maior do que 3, 4, 5 anos atrás, tá? O Bitcoin hoje está quase $50 mil, tá? Lembrando que o Bitcoin é um ativo, entre aspas, limitado, né? A produção do Bitcoin ela tem um limite, não vai ter mais o número a mais, tá? Era limitado, como o ouro, por exemplo. O ouro sempre teve valor porque você conseguir extrair o ouro é muito difícil. Então sempre foi uma produção muito limitada, né? O Bitcoin tem mais ou menos essa mesma coisa, tá? Então assim, apesar de não entender muito, eu acho que aquele investidor, principalmente de perfil mais agressivo, ele deva investir um pouquinho em criptomoeda, não muito. Eu recomendo aí entre 0,5% e 1% do portfólio, tá? É aquela história, se você perder, você vai perder pouco, mas se esse Bitcoin multiplicar por 10, por exemplo, estou falando Bitcoin, mas existem outras criptomoedas, né? Você vai ganhar muito dinheiro, tá? Eu particularmente opto por aplicar em ETFs, tá? A gente tem desde o ano passado um ETF, por exemplo, é o HASH11, tá? Vou escrever aqui para vocês. Então, ele aplica, você pode comprar ele pelo seu home broker, normalmente. Ele aplica na maior parte em Bitcoin e depois Ethereum e outras criptomoedas, tá? Então, assim, acho que a gente tem que ter uma pequena parcela nesse ativo, principalmente as pessoas que têm um perfil um pouquinho mais agressivo, tá? Bom, então o que eu fiz aqui, montei 3 carteiras para vocês verem. Aqui eu coloquei uma porcentagem que isso vai ser adaptado ao seu perfil. Então, assim, aquela pessoa de um perfil mais conservador, ela vai ter muito caixa, ela vai ter muita renda fixa, ela vai ter fundo imobiliário, ela vai ter previdência e pode ter um pouquinho de ações, tá? Eu particularmente acho que ela tem que ter ativos de proteção também. Mas se a pessoa for muito conservadora e tiver uma carteira muito sem risco, ela pode abrir mão disso. Eu acho que deveria ter pelo menos um pouquinho de ativos de proteção. Então a carteira ficaria mais ou menos assim. Já no perfil moderado, a gente vai largar um pouquinho o caixa e a renda fixa e vai caminhar para ativos de renda variável, tá? Então a gente já vê que aqui, ó, já ações a gente tem um pouquinho mais. Se a gente aumenta o risco, a gente também tem um pouquinho de proteção. Outro dia foi até interessante, né? Que um gestor que eu acompanho muito, que é o Cerise, ele comentando. A proteção, o RED, a gente tem que ter sempre. Ela não pode ter, esse mês eu vou ter, o mês que vem não. Se é para proteger sua carteira, a gente tem que ter ela sempre. Porque a gente nunca sabe do amanhã. Tá? Esse é um conceito extremamente importante. Aqui a distribuição de um perfil moderado. E aqui um perfil mais agressivo. Tá lá. Eu gosto, como eu comentei para vocês, de manter um caixa maior, no intuito de aproveitar oportunidades, especialmente num momento como hoje, né? Onde
Esse caixa nosso está pagando quase 12% ao ano, né? Mas eu tenho todas as classes de ativos, e aí eu vou aumentar nas ações, tá? Aqui, eu acho que na pessoa que tem esse perfil agressivo, é quase obrigatório você ter ações no exterior, tá? Ter mercado americano e mercado brasileiro. Então, assim, muita gente está falando, fuja do mercado americano e venha para o Brasil, que o Brasil está subindo e ela está caindo. Eu acho assim, que lá tem um potencial menor de subir, ou até um recuo, e aqui tem um potencial maior. Só que a gente conhece o Brasil. Então, assim, eu acho que a gente tem que manter nossos ativos lá, reduzir naqueles ativos mais arriscados e talvez no momento atual ter um pouquinho mais de Brasil, tá? Só que é o seguinte, a bolsa está subindo esse ano já quase 20% e daqui a pouco pode atingir o topo e começar a recuar tudo de novo. Mais uma vez, equilíbrio, diversificação. Obrigatório ter investimento no exterior, que eu já tinha comentado, proteção, ouro e dólar, tá? Obviamente, se você já tem ação americana, você não precisa comprar dólar, porque lá você tá, a sua carteira já está dolarizada. E tem um pouquinho de criptomoeda, tá? Seria interessante. Tá aqui a carteira do perfil agressivo. Então aqui, estou mostrando esse slide de novo para vocês, tá? Não queiram que a sua carteira vai te dar resultados formidáveis em uma semana, um mês, um ano. O que a gente quer são resultados consistentes no longo prazo, tá? Aquilo que eu comentei, save money, né? Guardar dinheiro todos os meses, esperar que o tempo dê resultado na sua carteira, a composição, o juro composto, né? É o ativo que vai dar um rendimento que vai ser reaplicado, mais ativo, mais rendimento. Não girar muito a carteira, tá? Isso aqui é uma coisa importante. O que eu vejo de gente que, como eu comentei, a bolsa caiu muito, ela vai e sai. Você pega, por exemplo, muita gente, pessoa física, saiu da bolsa no final de dezembro para ir para a renda fixa. O que aconteceu? Ela vai ganhar um pouquinho na renda fixa? Vai. Só que ela perdeu 20% de ganho na renda variável, né? Então você tem que ter essa sinergia entre as diversas classes e sempre avaliar o risco-retorno. Por exemplo, a bolsa a 100 mil pontos, o risco era menor. Hoje a bolsa a 120 mil pontos, o risco é um pouco maior. Eu acho que a gente pode ir muito mais longe, mas é isso que a gente tem que avaliar. Quando a bolsa já subiu muito, é a hora da gente aportar menos, é a hora da gente realizar lucro. Quando a bolsa vai ficando mais barata, é a hora da gente aportar mais. Renda fixa, mesma coisa. Com os juros atuais, é a hora também de aumentar a exposição na renda fixa. Tá? E lembrar, tá? Isso aqui é do Howard Marks, que tudo na vida é cíclico. Todos os ativos são cíclicos, sejam as commodities, seja o mercado acionário, seja a renda fixa, tudo é cíclico. E é por isso que a gente tem que montar um portfólio, tá? Outra coisa importante, esqueça a manada, tome as decisões por si só, tá? Bom, por último, eu quero comentar sobre o rebalanceamento de carteira, tá? Então, vamos supor que você tem lá 20% em ações e a sua carteira de ações subiu muito. Então, o que você tem que fazer? Então, aquela carteira lá vai subindo, ela passou para 23%, 25%. O que você faz? A cada 6 meses, a cada 3 meses ou a cada ano, você rebalanceia. Vende o que subiu mais e aplica no que está mais parado para você manter aquela porcentagem inicial que você quis fazer, tá? Eu acho que esse rebalanceamento ele é imprescindível, tá? Não pode ter esse rebalanceamento semanal, isso não existe. No mínimo, na minha opinião, 3 meses, o ideal é você rebalancear sua carteira a cada 6 meses ou um ano, tá? Não existe uma regra, uma receita de bolo, é uma coisa que você vai aprender com o tempo, tá? E tem vários estudos no mercado mostrando que no longo prazo, sem dúvida, é o que dá o melhor retorno, esse rebalanceamento, tá? Bom, essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas eu acho que eu quis passar para você essas coisas relevantes. Mais uma vez,
Peço para que se inscrevam aqui no canal, que dêem um like e até uma próxima. Muito obrigado.